Olá, ilustríssimos alunos e futuros engenheiros. Entramos em mais um capítulo da disciplina de Geotecnia 3, que é a estabilidade dos taludes. Na videoaula de hoje falaremos sobre os movimentos de massa. Os taludes são maciços terrosos, tá, com superfície inclinada, em relação a uma superfície horizontal. Então todo mundo sabe o que é um talude, né? Aquela parte inclinada de um desnível qualquer de solo que nós tenhamos aí em alguma obra ou na natureza. Esses taludes então podem ser naturais, que são chamados de encostas, né? O morro, a montanha lá já formada geologicamente pela natureza, ou taludes, né, que são fruto de alguma escavação ou da execução de algum aterro. Então, um corte de uma estrada, o corte de uma encosta, o aterro de alguma região também promove a execução de taludes. Basicamente, a nomenclatura de um talude ele é composto aí por sua crista, o talude propriamente dito, o pé do talude, então o pé e a crista do talude, o corpo, o ângulo de inclinação desse talude, o terreno de fundação que dá a base para ele e a altura desse talude. Então essa nomenclatura básica que nós vamos utilizar aí para descrever os nossos taludes. Bom, a norma que rege a execução dos taludes, né, e seus fatores de segurança, a metodologia de estabilização e etc., é a norma de estabilidade de taludes, a 11.682 de 2009. Entrando mais especificamente nos tipos de ruptura que nós temos em taludes, nós podemos elencar algumas. Por exemplo, rupturas de rastejo ou corrida de lama. Essas rupturas são caracterizadas basicamente por movimentos rápidos, ou seja, um movimento uma velocidade muito alta de escorregamento, de movimentação dessa massa, e ela se dá geralmente na superfície do terreno. Então nós temos aqui uma relação de D sobre L, onde D é a espessura do material que se movimentou e L o comprimento do trecho que a massa do solo se movimentou, em valores bem pequenos aqui, tá? Então, quando se tem um debris flow ou um escorregamento de terra, são geralmente na superfície do terreno. Se tem, por exemplo, uma capa de solo acima de uma rocha, então vocês têm a rocha-mãe, tem um material lá que sofreu intemperismo, aquele material residual escorrega sobre uma superfície mais resistente ou alguma rocha que está abaixo dela. Já os movimentos rotacionais e translacionais, eles vão se dar também em função dessa relação aqui. Os rotacionais, eles formam mais essa superfície curva, fazendo essa rotação da massa nessa superfície aqui, certo? Então, vocês têm uma superfície que, obviamente, num corte, ela é uma superfície circular, não perfeitamente circular, mas busca aí uma superfície circular, mas se nós olharmos num plano, ela tem o formato de uma colher, né? É uma superfície que quando eu corto, então eu vejo um círculo, mas ela tem esse formato de uma cavidade, né? De uma superfície de colher que nós costumamos a nos mencionar. Já a translacional também é um pouco mais rasa, e ela tem esse movimento mais de bloco, sem ter esse movimento rotacional. Ela desliza mais, ela escorrega sobre essa superfície. São as ditas também, são chamadas de rupturas planares. Então esses são basicamente os tipos de ruptura que nós vamos ter. Geralmente, né, isso vai depender do tipo de solo, se o solo é homogêneo, se eu tenho uma rocha aqui embaixo, porque se for um maciço homogêneo, provavelmente a nossa ruptura vai ser rotacional, formando essa superfície circular.
Geralmente, quando temos algum material mais resistente ou alguma rocha abaixo e um solo menos resistente acima, isso tendencia que se ocorra um plano de ruptura entre esses dois materiais distintos, e aí nós temos essas rupturas mais planares ou as corridas de lama, que é quando o material está muito saturado de água, é quase que mais água do que solo, digamos assim, né? E essa lama fluida escorrega. Aqui não, aqui seria uma massa de solo que se desloca sobre outra superfície. Entrando nos principais tipos de movimento, nós temos primeiro o que nós chamamos de queda de blocos. Então, eu tenho geralmente o desprendimento de alguns blocos que rolam então sobre essa superfície, ou por vezes eu tenho blocos dentro da massa de solo, blocos que não interpelizaram e não formaram o solo ainda, esses grandes blocos, que quando eu tenho a chuva e esse material fica mais saturado, com menor resistência, esses blocos acabam escorregando, certo? Então, esses tipos de deslizamento que eu tenho, nesse caso aqui de blocos. Eu tenho um vídeo do YouTube que vocês podem ver posteriormente, infelizmente não consegui baixar, mas vocês clicando aqui nas notas de aulas, vocês vão ver um exemplo de um bloco, né? E são blocos, geralmente, de grande porte. São blocos aí maiores que um carro, por exemplo, que escorregam e podem destruir uma casa ou fazer um estrago muito maior ainda. Eu tenho também alguns deslizamentos de rocha, nesse caso planar, então observe que eu tenho dois materiais distintos e essa superfície de rocha escorrega sobre uma superfície plana. Tá? Esse é um outro tipo de deslizamento. Isso aqui pode acontecer com solos também, onde se tem aqui uma diferença de dois materiais, dando uma preferência de deslizamento sobre uma superfície menos resistente. Os escorregamentos de terra, como eu falei para vocês, podem ser rotacionais, então a gente observa esse movimento das fatias acontecendo nesse formato mais rotacional, quando eu tenho uma encosta mais íngreme. Então aqui eu tenho um exemplo de um talude que foi executado na beira de uma estrada, e ele faz justamente aquele movimento que nós já conversamos algumas vezes, né? Eu tenho um rebaixamento do topo do meu aterro e eu ergo a base, né? Eu estou fazendo esse movimento aqui, né? Então no momento que ele baixa a crista, a superfície de solo no pé se ergue. Então eu tenho este movimento rotacional acontecendo. Então quando eu começo a observar o movimento de redução da altura lá do aterro na crista e eu observo um alteamento no pé, eu posso estar tendo aí um princípio de ruptura rotacional. Né? Essa imagem mesmo aqui dessa obra foi na Bahia, se observou ao longo dos dias que estavam acontecendo algumas trincas na superfície, depois foi observado outras trincas na pista, então a encosta começou a dar sinais que ia romper e rompeu em alguns dias. Né? Então ela às vezes dá essa informação para vocês, estou rompendo, né? Mas um movimento de massa desse aqui, vocês só vão poder retirar as pessoas para evitar alguma tragédia, porque depois que entrou em movimento, dificilmente vocês vão conseguir parar isso aqui. Tá? Tem algumas técnicas, pode se aliviar, etc., mas não é tão simples. Aqui eu tenho um vídeo também, espero que ele rode. Não rodou. Eu vou botar lá no AVA também, para vocês visualizarem depois. Tá? É uma ruptura de uma cortina também, do tipo rotacional. Fluxo de terra. Só voltando aqui, pessoal, esses movimentos circulares são bem comuns, como eu falei, em solos homogêneos. Então, geralmente em aterros compactados e outras situações, vocês vão observar essa ruptura do tipo rotacional. A não ser que vocês tenham, como eu falei, dois materiais bem distintos, de resistência diferente, cair. Quem vai favorecer a ruptura é o plano de encontro entre esses dois materiais distintos, aí vai ter uma ruptura mais translacional, mais planar. Os fluxos de terra, dificilmente vocês vão ter alguma estrutura de contenção que contenha esse tipo de situação. Os blocos, vocês podem retirar os blocos, implodir eles, ou colocar até algum tirante para prender esse bloco lá
lá no local, né? Pode visualizar os blocos e remover eles de alguma forma, ou impedir, ou que eles rolem na encosta. As rupturas singulares, os escorregamentos, vocês podem fazer estrutura de contenção, cortinas, muros, vocês conseguem conter esse material. Agora, os movimentos de massa desse tipo aqui de fluxo, dificilmente vocês vão conseguir conter, tá? Então, geralmente, o que o engenheiro pode fazer é tentar drenar o máximo possível com drenos subhorizontais, com escadarias para que essa água tome um caminho e não infiltre no solo, e um controle muito grande de alertas de risco de rupturas de encosta. Por quê? Porque esse movimento de massa geralmente acontece em áreas bem grandes, onde se tem geralmente alguma encosta, pode-se ter, né, pessoas morando, estradas, e isso aqui algo que não tem como conter, né? O que tiver abaixo aqui vai ser levado por esse fluxo gigantesco de massa no solo. Eu tenho um vídeo aqui também que vocês podem ver lá no YouTube, com calma, tem uma série de deslizamentos aqui, são bem impressionantes pela magnitude da massa de solo que escorrega. Esses movimentos de terra, e o próximo também, que é o movimento de detritos, qual a diferença desse aqui? É só terra, e esse aqui seria terra com blocos, com árvores, com tudo, né? O Derby Flow, nós chamamos o termo em inglês. Se vocês botarem Derby Flow, tem vários trabalhos sobre isso. Esse escorregamento de massa, eles são geralmente acompanhados de catástrofes, né, de tragédias, se estiverem em zonas onde tiver algum tipo de urbanização, estradas, casas, etc. Né? Temos no Brasil alguns casos de tragédias que aconteceram no Rio de Janeiro, Nova Friburgo, Santa Catarina, e todas elas vieram acompanhadas de morte e de catástrofe, né? Então, o que se pode fazer é mapear essas zonas de risco, impedir a construção de casas e infraestruturas nessa região, né? Colocar sinais de alerta para quando tiver chuvas intensas que vá saturar esse solo e vai escorregar, vocês possam retirar essas pessoas, e um sistema de drenagem o mais eficaz possível, com drenos subhorizontais, canaletas, escadarias e o que pudesse fazer para evitar essa catástrofe, certo? Aqui eu tenho um vídeo, também não rodou, não estou muito bom com meus vídeos hoje, vou deixá-lo no YouTube também. Aqui eu tenho uma imagem que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, no escorregamento de terra. Pode dizer que foi uma ruptura rotacional também, tá? Teria que analisar com mais calma. E aqui tem um vídeo, eu vou botar para vocês lá no AVA também. Vídeos de escorregamento de terra tem muito para se ver, né? São todos impactantes. Por fim, eu tenho aqui um movimento de massa chamado rastejo. Diferente do debris flow, que é uma ruptura muito abrupta e muito rápida, com uma velocidade muito grande, o rastejo é ao contrário. São movimentos de massa muito vagarosos. Então demoram anos para serem observados algum tipo de movimento. E eu vou observar esse movimento no quê? Postes de luz que vão estar inclinados, árvores inclinadas, ali até exemplifica como lápides de algum cemitério ou algum muro, porque essa massa de solo ela vai se movimentando ao longo dos anos, bem vagarosamente, tá? Então, às vezes, ela pode até não oferecer uma ruptura iminente, algum perigo, mas ela vai oferecer essas deformações para vocês. Seria uma ruptura mais branda, digamos assim, até atingir o estado mais crítico. Aqui nesse slide eu tenho as várias nomenclaturas que se dá para um escorregamento de terra. Então, por exemplo, né, eu tenho o que nós chamamos de superfície de ruptura. Nós temos aqui, eu tenho o nosso terreno original, que é o terreno onde não foi rompido. O 3 seria a crista do meu talude, e a cicatriz vai aparecer aqui, né, justamente no que nós chamamos de escarpa. A escarpa é o ponto onde o talude rompeu e ficou exposto lá na crista, isso nós chamamos de escarpa. Temos aqui a cabeceira do topo do maciço escorregado, chamamos de cabeceira. O pé do talude, que é o ponto onde aconteceu essa ruptura translacional, certo?
Temos algumas rachaduras, geralmente que acontecem aqui nessa zona do pé. Enfim, basicamente é isso, né? Crista. Então, geralmente na crista vocês vão observar essas rachaduras, porque observem que no escorregamento rotacional ele vai formar uma série de fatias. E depois nós veremos os métodos de fatias para calcular a estabilidade do talude. Porque é quase que isso que acontece, né? Algumas fatias de solo vão se deslizando nessa superfície de ruptura, né? Formando essa formato de colher, como eu falei para vocês. Algumas causas de desestabilização de taludes, né? O que pode gerar uma ruptura de um talude? Bom, primeiro, redução do parâmetro do solo. Então, vocês têm uma encosta lá que estava estável, mas ao longo do tempo ela foi sofrendo processos de intemperismo, tanto físico quanto químico. Então, isso pode gerar uma perda de parâmetro de resistência do solo e aí promover uma ruptura. Ou também, lembrem lá que as encostas podem ter uma coesão aparente, né? Lembram lá da capilaridade, onde a água tentando subir acima do nível d'água por capilaridade, ela gera uma coesão aparente, né? Uma aproximação das partículas que acabam dando um ganho de resistência, e esse material, ao ser saturado, ele vai perder esse parâmetro de resistência e a encosta pode romper. Então imaginem vocês lá, tem a encosta, né? Tem um material que está seco, úmido, não está saturado, ele vai ter essa coesão aparente se for um material arenoso. Numa chuva muito intensa, que eu sature o material como um todo, ele vai ficar mais pesado por causa da água, dentro dessa faixa de solo, e eu vou perder esse parâmetro de resistência da coesão aparente. E vai acontecer, então, um processo de deslizamento dessa superfície. É geralmente o que acontece nas encostas aqui do Brasil, né? Eu tenho uma capa de solo em cima de uma rocha que não foi intemperizada. Quando eu saturo esse solo, eu perco os parâmetros de resistência e esse material fica mais pesado, tendo essa ruptura, esse escorregamento de terra. Mudanças na geometria do talude. Isso aqui é culpa do homem, né? Então, geralmente, quando eu corto o pé do talude, eu vou desfavorecer um ponto de apoio dele. Eu vou reduzir uma parcela que sustenta a superfície de ruptura. E quando nós conversarmos sobre os métodos, eu vou mostrar para vocês o quanto isso é importante, né? Que eu tenho um peso do solo de um lado favorecendo o escorregamento, do outro ele favorece o não escorregamento. E justamente no pé que ele favorece o material a não escorregar. E se eu remover o pé, o material escorrega. Então isso culpa do homem, né? Outra situação, geralmente em favelas ou construções irregulares e encostas. Geralmente o pessoal tem a encosta estável, aí para a pessoa fazer a casa dela, ela vai lá e corta o terreno no topo. O vizinho, para pegar o terreno de baixo, corta a superfície no pé dela e aí acontece também o escorregamento. Essas regiões que não são licenciadas, digamos assim, né? Construções irregulares, ela também não tem saneamento básico, não tem, às vezes, esse tipo de serviço. O esgoto é jogado dentro do próprio solo, esse solo se encharca de esgoto de diversas casas, e da mesma forma que uma chuva vai saturar o solo, o esgoto pode saturar o solo também, ou causar algum processo erosivo no material, promovendo a ruptura. Tá? Por mais que eu não escave, só de eu construir diversas casas no topo do aterro, eu posso estar colocando uma sobrecarga na crista do aterro e também favorecendo a ruptura dessa encosta. Vibrações, né? Isso aqui principalmente quando eu estou fazendo uma obra. Eu construo o meu aterro e aí eu vou trabalhar com máquinas pesadas, rolo vibratório ou um tráfego pesado de caminhões, eu posso, pela vibração dos equipamentos, promover a ruptura daquele talude. Ondas, impacto de ondas, muito importante também em estabilidade de taludes, podem gerar processos de vibrações e rupturas de encostas. Não só o processo erosivo pode romper um talude. Tá? Terremotos, não preciso falar, também
dependendo da magnitude do terremoto, ele pode promover aí uma desestabilização da estrutura do solo, do seu atrito entre os grãos, reduzindo a resistência, e esse processo do terremoto pode promover a ruptura, né? Ou a vibração que tem lá pode chegar na ressonância do material e romper também. Elevação do nível piezométrico da encosta. Isso foi o que eu falei lá no início, né? O nível piezométrico pode gerar uma redução da tensão efetiva, em função da redução e da coesão aparente, redução da sucção, né, em solos não saturados. Pode gerar força de percolação, ou seja, a água percolando pelo talude vai gerar forças de percolação que podem contribuir para a estabilidade do talude. Eu posso, pela erosão do material, abrir fendas no solo, causando então a possibilidade de entrar água por essas fendas e saturar mais facilmente o solo, ou a própria erosão interna também, o piping que a gente viu lá em geotecnia 1, que pode carrear material fino, deixando lá pequenos canalículos no solo e promovendo a ruptura interna desse material, certo? Rebaixamento rápido de barragens, eu vou conversar com vocês depois, né, mas todo o peso que se tem na frente do pé do talude, ele contribui para a estabilidade. Então, imaginem vocês que a ruptura vai se dar da crista para o pé, e aí esse movimento, se eu tenho algo no pé, eu ajudo. Então, ter água na frente do talude ajuda a estabilizar ele. Quando eu reduzo o nível d'água na frente, eu reduzo esse peso. Então, eu favoreço a ruptura. Então, essa variação de nível d'água, esse rebaixamento rápido, pode promover aí algum processo de ruptura. E a liquefação, que a gente sabe que é quando o material perde completamente o contato em função de uma diferença de pressão de água, né, um fluxo ascendente, promovendo uma redução da tensão efetiva e o material entrando em processo, né, anulando a tensão efetiva e se liquefazendo, se tornando quase que um fluido viscoso, digamos assim, né, uma lama, e aí os materiais afundam nela, como vocês viram lá em Geotecnia 1, Mecânica de Solos. Esse processo também é importante. São todos causas que apontam aí, que podem favorecer uma desestabilização do taludes. Bom, essa videoaula termina por aqui. Até uma próxima videoaula, onde aprenderemos então a dimensionar, calcular a estabilidade de um talude. Muito obrigado.